Graça e paz. Boa noite. Boa noite. Como vocês estão? Vou dar um tempinho. Cadê tu aqui? Olá, mãe, tudo bom? Oi, dona Wanda, tudo bem? Eu tô caçando você aqui. Cadê você, Alexandre? Olá, Leane, irmã Leane. Tudo bom? Boa noite. Pronto. Vou começar aqui. Vamos começar? Paz. Vamos começar? Vamos começar. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa célula digital IEAJN Alphaville. Eu sou Alexandre e essa é minha esposa Fernanda. Tudo bom com vocês? Vamos começar a falar sobre o tema que foi proposto para a semana, né? E continua sendo o rei Davi, né? Aí algumas pessoas perguntaram para mim, o que vocês vão falar nessa semana, né? Aí eu falei assim, não, vamos continuar falando sobre o rei Davi, né? Então, mas é mais para a gente entender desse processo, né? Falar novamente desse grande rei, como falamos nas outras lives, né? Vimos o processo de Deus nos coloca para o entendimento de nossas vidas, né? Desde a nossa infância até os dias de hoje. Temos acontecimentos que marcaram esse processo, como foi para Davi, né? De pastor de ovelhas, guerreiro e até ser rei, né? Uma chave que até aprendi nessa caminhada, né? Aplicamos a sabedoria de Deus. Davi sempre buscava a Deus, né? O que entendemos é que ele é um acelerador para as nossas vidas, né? Por quê? Porque sem ele perdemos tempo, ficamos atrasados para decidir situações do nosso dia a dia, né? E Deus nos ensina que ela é forjada, né? É dada em doses e não foi como Salomão que recebeu isso de uma vez só, né? Ele como um rei, um dos maiores reis sábios que houve, que foi filho de Davi, né? Então a gente percebe que para nós Deus coloca esse pouco a pouco, né? Mas por que, né? Essa pergunta, né? Que a gente vê para o nosso relacionamento com Deus tem que ser dia a dia, para que a gente possa conhecer Ele melhor, né? E buscar, né? Sempre a sua sabedoria, né? Aí esse entendimento que a gente tem das lives, esse processo que Davi passou, né? A gente entende os princípios que foram colocados para o estudo dessa semana, que fizeram Davi vencer a desvantagem, né? Numa passagem de Atos, vai falar sobre Atos 13, 22. E tendo disposto a esse, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também dando testemunho disse, achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E dentro desses princípios, duas tocaram assim, para a gente estar falando hoje, né? Para a gente discutir, avaliar isso, o que tem isso para nossas vidas, para a gente também entender, né? Aí, né, duas que foram nesses princípios, fala, aprendeu a conquistar e trilhar caminhos novos, né? Fala que quando ele foi colocado de lado, né? E o outro fala sobre aprendeu a exercer a misericórdia, né? Chega um momento que você precisará mostrar misericórdia com quem se levanta contra você. Você tem que ser aquela pessoa que decide não fazer o mal com quem está fazendo o mal para você, né? Davi, quando perseguido por Saul, teve duas chances de matá-lo, mas poupou sua vida, né? Então, esses trechos dos princípios é colocar para nossas vidas, né? Então, a Fernanda tocou o coração dele, está
testemunhando em relação a isso, a essa palavra, né? O que foi ministrada, né, no coração dela, né? Vamos lá, amor? Vamos. Então, aprender a conquistar e trilhar caminhos novos. Por que estou falando? Por que chamou a atenção esse trecho? Porque teve, antes da pandemia, meu pai já tinha faleceu e nós tivemos que ver uma casa, e aí a gente não achou casa, meu esposo na época, uma casa aqui em São Paulo, porque ela queria ficar em São Paulo, não achou ela é de Valinhos, tá? Só para você entender. E ela a gente decidiu, eu e minha irmã, de que a gente tinha que ver uma casa aqui. Estava muito caro as casas. Então meu marido, ele falou assim para mim: amor, por que tua mãe não fica com a gente, né? Eu falei assim, todo mundo sabia que eu e minha mãe nunca se demos muito bem. E aí eu falei assim, só Jesus, né, para acontecer isso. E aí a gente orou ao Senhor e achamos essa casa que nós estamos aqui morando. E isso foi um dos pedidos e os sinais que o Senhor tinha nos dado na época. Tá, minha mãe veio pra cá, só que a gente teve muitos problemas com ela. Isso já entro, no caso, já exercer misericórdia. Por quê? Porque eu sei que todo mundo é difícil nessa vida. E minha mãe não sai muito desse padrão. Como ela teve muito problema comigo, ela não aceitava a minha alegria. Eu descobri isso depois, tá? Ela não aceitava a minha alegria, ela começou a questionar, só comigo isso, tá? Comigo, com meus filhos, assim. Com meus filhos eu sou Amanda. O Gui não, porque ela só gostava mais, assim, você viu, olhava que ela só gostava mais do meu filho. Mas eu e a Amanda, ela pegava muito no nosso pé. E aí, a Amanda começou a ficar doente, eu comecei a ficar doente, o Guilherme começou a ficar doente, e foi indo isso. E chegou um ponto que as brigas, eu e minha mãe, ficavam assim insuportáveis, todo mundo começou a ficar doente a casa. E teve um dia que a minha mãe tomou posse da casa, tipo assim, é o jeito dela, é assim, eu entendi hoje. Ou seja, eu não passei pela prova, entendi? Vocês entenderam o questionamento que eu estou fazendo? Por quê? Porque eu acabei falando, eu não queria ouvir umas verdades, e eu descobri umas verdades dela, e eu acabei jogando tudo pra cima dela. Conclusão, as famílias separaram por causa disso, e algumas tipos de verdade. E naquela época eu não tive misericórdia, porque foi tanta raiva que eu fiquei na hora, que eu falei assim, como você pode fazer isso comigo? E isso veio à tona. E depois que ela voltou para a casa dela lá em Valinhos, eu pedi perdão para ela depois, né? Eu sei que eu não vou falar sobre ela, eu vou falar sobre mim. Eu pedi perdão para ela e ela não questionou nem nada, do jeito dela. E eu acabei não passando por vamos dizer assim, em vez de eu ter misericórdia, eu só tive depois, família, pedir perdão, Senhor. Falei, Senhor, eu não tive essa paciência, não tive a misericórdia. Eu deveria ter encarado e tido na época com a misericórdia. Hoje, o que me veio isso? Hoje nós temos misericórdia dela, porque ela é uma pessoa que teve problemas assim emocionais muito pesados. Então eu não sei qual o motivo, o que foi, o que aconteceu. Eu só sei que
a gente, tanto eu como o meu esposo, como a Amanda, o Guilherme, entende esse ponto com misericórdia. Por quê? Porque nós entendemos o lado dela, todos nós perdoamos ela. Por quê? Pelo jeito dela, do jeito que ela é. Porque só Jesus para mudar as pessoas, isso é fato. E por que a gente fala entre trilhas e caminhos novos? Porque Deus deu uma direção para a gente para estar seguindo. Eu não posso voltar para o passado. Ele precisa ir adiante. Adiante. Porque se eu sempre olhar para trás, minha mãe, não sei o que ela fez, não sei o que. Eu estou voltando e Deus não quer isso. É que nem Davi, olha, né? Você vê como Davi era um homem sábio. Ele podia muito bem ter matado o sogro dele na época. Saul, que é horrível. Saul, perdão. E ele não pôde matar. Primeiro porque ele era ungido por Deus. E segundo que ele entendia, sabe? O princípio. O princípio justo. Ungido de Deus. Isso mesmo. E ele esperou em Deus. E nós hoje esperamos em Deus. Assim, o quanto Deus está fazendo. Vamos dizer assim, um geral, sabe? O quanto Deus tem tocado nas nossas vidas esse tempo, o quanto a minha família vocês não têm ideia do quanto a minha família se estabilizou depois que minha mãe foi. Saiu. E assim, a gente afastou um pouco dos familiares, dos parentes ali. Por quê? Porque a família estabilizou. Não tivemos mais crises de briga. Acho que nunca tivemos, assim, claro, né? Óbvio. Ninguém é perfeito, mas ele de vez em quando sai um pouco mais. Não, que a gente aprende assim, porque se falar, mas briga. Não é briga, é uma discussão. A gente aprendeu até que se um não briga, quer dizer, então tá morto. Então, Alguém tá morto. Alguém tá morto. Alguém tá não morto. Tem uma discussão, não tem um posicionamento de certa forma, tanto como marido e mulher. Ela tem um posicionamento, às vezes eu posso não acatar isso, né? Mas existe uma discussão, mas não uma discussão que gere uma briga que vai levar por mês, semana. Tudo que leva a isso a gente já discute e no mesmo dia a gente tenta falar, não, chega, é assim, assado, vamos decidir e pronto. Mas quando existe o ataque espiritual, sim, né? Sim. Às vezes envolvido, né? É isso, o tempo tá meio assim, a gente tem um máximo de tempo, né? Que né, o tempo deu uma esgotada do que eu ia falar, né? Então, terça-feira a gente entra mais nesse assunto. Né, quinta. Perdão. Ai, é quinta-feira, olha, gente, perdão. É que esses dias eu tô tomando remédio, então a gente tá meio confuso. Eu tô confusa da cabeça, perdão. O pastor Marcio tá aí entrando, né? Ele já sabe, entende aí, espiritual, libertação, né, pastor? Então, glória a Deus aí. Amor, ore por nós, amor. Vamos orar? Vamos orar, né, Senhor? Amém. Agradecer ao Senhor, né, por esse dia. Senhor Deus Pai, agradecemos, Senhor, por esse momento, né, Senhor, de estar falando a Tua verdade sobre nossas vidas, né, Senhor. Pedindo perdão pelos nossos pecados, atitudes que foram desagrado ao Senhor no dia de hoje. Mas também é com grande alegria que falamos da Tua palavra, do que o Senhor colocou em nossas vidas, tanto para mim, minha esposa, minha família, Senhor. Essa alegria que o Senhor nos concedeu, né, Senhor? A gente expande isso e leva para que as pessoas entendam, né, que mesmo no choro que dura uma noite, né, uma alegria vem de manhã, que o Senhor coloca nos salmos. E agradeço ao Senhor por esse tempo que o Senhor tem nos dado, de levar a Tua palavra, o ID, né, Senhor, para todos que estão ouvindo agora, que estão na live, mas que também naqueles que vão ver depois, né, Senhor, que transforme, liberte e que possa mesmo curar vidas, tanto física, emocional, né, Senhor, que haja salvação, Senhor,
na casa de todas as pessoas, Senhor, que procuram a Ti, que querem saber mais de Ti, Senhor. Agradecendo ao Senhor por esse tempo, coloco a minha vida, a vida da minha família e de todos que estão aqui, que vão ver, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém, 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 Senhor. Amém. Gente, aproveitando para convidar vocês amanhã, quarta-feira, amanhã, vai ter um culto sobrenatural com o apóstolo José de tarde, às 15 horas, e às 20 horas vai ter com o pastor Fábio, né, que também é uma bênção. Vocês puderem ir aonde, amor? Na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Não se esquecendo que nossas lives começam às 21 horas, na terça e na quinta-feira, ok? Vocês deixam o seu joinha e até mais. Jesus ama vocês. Deus abençoe a todos. Jesus te ama. Tchau. Tchau.